Jesus. Graças a Deus, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos irmãos, quero aproveitar que vocês estão em pé e pedir que abram a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, logo no começo dela. Hoje é fácil de achar, é Gênesis. Nós vamos para o capítulo 13 de Gênesis. E depois nós vamos para o capítulo 19 do mesmo livro. Alguns versículos serão lidos. Diz a palavra do Senhor em Gênesis 13. A minha tradução, hoje eu não estou usando a NVI, então pode ficar um pouquinho diferente do que está na tela, mas o sentido é o mesmo. Seja qual for a tradução da Bíblia. Muda algumas palavras, mas é a mesma coisa. Gênesis 13, a partir do versículo 1. Abraão subiu do Egito para o Neguebe, levando sua mulher e tudo o que tinha, e Ló o acompanhava. Abrão havia ficado muito rico em gado, prata e ouro. Em suas jornadas, subiu do Neguebe para Betel, até chegar ao lugar onde havia armado sua tenda anteriormente, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que havia feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. E Ló, que ia com Abraão, também tinha ovelhas, gado e tendas. Agora, avance algumas páginas na Bíblia e chegue no capítulo 19, para continuar essa leitura. No versículo 1 e seguintes. Os dois anjos chegaram a Sodoma no fim da tarde. Ló estava sentado à porta de Sodoma, e quando os viu, levantou-se para recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, peço-vos que entreis na casa de vosso servo para passar a noite e lavar os pés. De madrugada vos levantareis e seguireis o vosso caminho. Eles responderam: não, passaremos a noite na praça. Porém Ló insistiu tanto com eles que o acompanharam e entraram em sua casa. Ele lhes ofereceu um banquete, assando-lhes pães sem fermento, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, todos os homens da cidade cercaram a casa, isto é, os homens de Sodoma, desde os moços até os velhos, sim, gente de todos os lados. Eles chamaram Ló e perguntaram-lhe: onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Traze-os aqui para fora, para nós, para que os conheçamos intimamente. Então Ló saiu à porta para falar com eles, fechou-a atrás de si e disse: meus irmãos, peço-vos que não vos porteis de modo tão perverso. Tenho aqui 2 filhas que ainda não conheceram homem na intimidade. Eu as trarei aqui fora. Fazei com elas como bem vos parecer. Apenas nada façais a estes homens, pois estão sob o abrigo do meu teto. Agora, vá para o versículo 12, no mesmo capítulo 19. Então os homens disseram a Ló: tem mais alguém aqui? Genros, teus filhos e tuas filhas, e todos quantos tens na cidade, tira-os daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o clamor contra ele tem crescido muito diante do Senhor, e ele nos enviou para destruí-lo. Assim que Ló saiu, foi falar com seus genros que iriam se casar com suas filhas e disse-lhes: levantai-vos, saí deste lugar,
porque o Senhor irá destruir a cidade. Mas seus genros achavam que ele estava brincando. Ao amanhecer, os anjos insistiam com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não morras no castigo da cidade. Porém, ele, Ló, se demorava. Vamos orar a Deus. Bendito Deus e eterno Pai, nesse momento tomamos a tua palavra como bússola para a nossa vida. Nesse momento tomamos o teu Espírito como nosso mestre, como nosso professor. Nesse momento tomamos o poder do teu nome, Jesus, e do teu sangue derramado na cruz para repreender todo demônio contrário à tua palavra, para expulsar deste lugar o espírito maligno, a potestade do encantamento, da apatia, da indiferença, que leva as pessoas a não se importarem com o Senhor e nem se importarem com a sua própria vida. Repreendemos esse demônio, ordenando que ele não tenha nenhuma liberdade de agir neste lugar, pois aqui está consagrado um lugar para ti, Senhor, como lugar santo, onde pessoas buscam a tua presença e santidade. Glorifica o teu nome nesses minutos, e que a tua palavra esteja livre para alcançar nossas vidas, Pai. Nós te pedimos na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo, aquele que vive para sempre. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos irmãos, podem se assentar. Para eu não me esquecer, eu quero registrar aqui que o pastor Emílio, lá da cidade de Salto, mandou cumprimentar o Gabriel especificamente, principalmente o Gabriel que foi batizado hoje. O Gabriel, ele desceu as águas, ele aceitou a Cristo aqui junto com a gente, foi batizado hoje. Depois o pai e a mãe dele, o seu Ubiral, o Valdemar, está aí, né? Está aí a esposa, me fugiu o nome, desculpa, é Flávia, é Lúcia. Lúcia, eu faço um esforço tremendo para lembrar o nome das pessoas, mas não tem jeito. Lúcia, seu Valdemar, os pais do Gabriel vieram aqui, aceitaram a Cristo também, aqui na sala, em oração com a gente. E moram lá em Salto, estão congregando lá, e estão aqui participando do batismo do filho. E o pastor Emílio fez questão de entrar em contato comigo ontem, e dizer que ele iria estar aqui até, mas ele tinha esquecido que ia ter uma reunião de obreiro de ministério, e ele tinha que participar, mas pediu para deixar registrado esse momento, o cumprimento dele para o Gabriel, e incentivando aí sempre o senhor Rubirá, a família, a permanecer firme no Evangelho, tá? Então, para eu não esquecer, já estou dizendo, também na chegada do templo, lá vem meu problema mesmo, vocês me entendem, né? Quem me ama mesmo assim, irmão? Fala para o seu irmão, eu amo o pastor de qualquer jeito, a gente aguenta tudo. Eu encontrei com a irmã, que eu não lembro o nome dela, que está lá em Rolândia. Cadê ela aqui? Está aqui, querida. Desculpa, perdão de esquecer o seu nome. Fala seu nome para mim, por favor. Lilian. Lia, irmã Lia. Senhor seja contigo, querida. Ela, toda a família, está morando lá em Rolândia. Mas aceitaram Cristo aqui, se converteram aqui dentro de um grupo pequeno de um gêmeos, lá na Zona Leste, entregaram a vida para Cristo, e agora estão morando, porque estão trabalhando lá em Rolândia, no Paraná. Eu mesmo estive lá, encaminhando eles junto a uma igreja, porque coincidiu de eu ir pregar lá no Paraná, um tempo depois que eles estavam lá, e aí eu encaminhei junto ao pastor, apresentei eles para o pastor lá, que está cuidando bem de vocês lá? Tá? Então tá bom. Manda um abraço para o pastor, para a esposa. Hã? Não entendi? Eu sei, batizou aqui, eu sei. Se é nossa, aí a gente não abre mão. Está emprestada lá, né?
mas está lá servindo ao Senhor. Deus te abençoe, irmã Lia, Deus seja contigo. E tem tantos outros aí, amém. Tantos outros que a gente gostaria de saber a situação para ressaltar, mas figurado nessas duas situações que citei, fica meu abraço e carinho com todo mundo que está aqui. A história, ou a parte da história, registrada na Bíblia Sagrada, dos capítulos 13 a 19 de Gênesis, ela é muito didática, porque mostra o comportamento e a vida de dois homens. O primeiro deles, Abraão, que exemplifica o tipo de pessoa que entrega totalmente a sua vida a Deus. Conhece Deus, ouve Deus, se impressiona com Deus e entrega a sua vida a Deus. Também aqui mostra a história de um outro homem que, em paralelo, sobrinho de Abraão, Ló, é alguém que conhece a Deus, é tido como justo, é um crente, é um salvo, é alguém que também ama a Deus, mas tem dificuldade de entregar-se totalmente a Deus. Não tem a mesma facilidade que Abraão possui. E Ló titubeia na hora que ele precisa entregar o comando da sua vida a Deus. Ele não marca a sua vida por essa decisão de entregar-se totalmente a Deus e fica vacilante. Ló nos traz com a sua vida, com o seu comportamento, informações sobre o tratar humano com aquilo que Deus indica fazer. Deus fala, Deus mostra, Deus revela como que nós temos que pautar nossos comportamentos. Mas Ló indica um homem que reage titubeando, tendo dificuldade de atender pontualmente o que Deus fala para ele fazer. Abraão, por sua vez, mostra alguém que se entrega totalmente a Deus e por isso Deus começa um tratamento específico na vida desse homem, dirigindo as coisas e conduzindo para o centro da sua vontade. E é importante eu ressaltar que a vontade de Deus, nas palavras do apóstolo Paulo, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita para a nossa vida. Deus tem uma vontade para nós que faz com que a gente seja feliz. Abraão então tipifica, mostra essa pessoa que por entregar-se totalmente a Deus, desfruta da perfeita vontade de Deus na sua vida. Ló, como eu disse, era um homem justo, era um homem íntegro, mas era um homem inseguro. Era um homem que titubeava para entregar-se a Deus. O apóstolo Tiago, ele diz que aquela pessoa que marca a sua vida por esse vacilo, por essa falta de convicção na hora de mover a sua vida por convicções que ele adquiriu em Deus, diz que essa pessoa acaba sendo uma pessoa inconstante, uma pessoa de cabeça dividida, de coração dividido, uma pessoa que não está firmada numa única direção, mas sabendo o caminho, ainda assim vacila e não anda retamente pelo caminho que deve andar. A vida de Ló é marcada por uma insegurança, e sua insegurança é gerada pela avaliação natural das coisas. O apóstolo Paulo chama a avaliação natural das coisas de andar por vista, de andar pelo que se vê. Quando se contempla a circunstância, quando se olha a situação, quando se avalia as coisas ao redor e então se toma a decisão de comandar, de como se mover, de como fazer as coisas. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que nós, aqueles que são da fé, devem andar pela fé e não devem andar pelo que vê. Não podem andar movidos pelo natural das coisas, mas sim pela fé naquilo que Deus fala. Abraão é esse homem que ouve o que Deus fala e move a sua vida nesse sobrenatural, porque não anda por vista. Ló é aquele homem que anda por vista e que faz o que a natureza comum indica que ele deve fazer. Ambos são crentes, ambos representam quem nós somos. Nós somos como Ló ou nós somos como Abraão. Somos crentes, amamos a Deus, vivemos para Deus, temos o nosso coração salvo, somos perdoados, vivemos uma vida para a eternidade e o diabo não nos toca.
Mas alguns de nós vivem como Ló, outros de nós vivem como Abraão. Onde nós nos enquadramos? Essa é a grande pergunta para a nossa vida durante essa mensagem. Ainda Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, indica o que é andar por fé e não andar pelo que se vê. Ele diz: não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Viver por fé significa estar com os pés no chão, mas os olhos fixos no céu. Está tomando posse e conhecimento das situações. Não é ser um alienado, não é negar a dor, não é negar a dificuldade, não é chegar num templo e dizer: tudo está bem, eu não tenho problema nenhum na minha vida, negando a existência do mal que está no mundo e que de alguma forma nos afeta. Não é isso, não, é andar com os pés no chão, é andar com os pés na terra. Todavia, não é a energia da terra, não é a força da terra, uma terra que a Bíblia diz que jaz no maligno. Não é isso que move as ações. O que move as ações são os olhos fixos no céu, olhando para Deus, olhando para Jesus e para o que Deus fala na sua palavra. E daí vem a tônica do comportamento, a força na atitude e na ação. Nós temos muitos detalhes de Ló e de Abraão que vão nos ajudar nessa mensagem. Ló era um homem rico. Sua riqueza era resultado de andar com Abraão. No capítulo 13, versículo 1, diz que Abraão subiu para o Neguebe, para morar na cidade de Betel. Na verdade, entre Betel e Ai, 2 cidades na Palestina. E Abraão foi morar lá. E a Bíblia diz que Ló o acompanhava. Ló foi junto com ele. Gênesis 13, versículo 1, volta a repetir que Ló andava com Abraão. Nós temos uma lição muito importante. Nós aprendemos aqui que é bom andar com alguém abençoado. Fala para o seu irmão do lado: procura alguém abençoado. E anda com alguém abençoado. É muito bom conhecer pessoas abençoadas. Não ande com pessoa amaldiçoada. Ande com pessoa abençoada. Esse caminho é ótimo. Conhecer alguém abençoado e andar com esse alguém abençoado. Ló não era bobo. Ló conheceu o abençoado Abraão. Ló conheceu o Abraão abençoado no capítulo 12 de Gênesis. Quando Deus disse a Abraão: eu o abençoarei. Eu farei com que tudo que você faz prospere. Eu o tornarei abençoado em toda a terra. E através de você, eu abençoarei todo mundo na terra. Ló ouviu esse tipo de coisa e falou: se vai abençoar todo mundo através de Abraão, eu vou ficar colado, que a bênção é maior ainda se eu estiver junto. Então ele achou alguém abençoado e passou a andar com alguém abençoado. Mas tem um caminho melhor. O caminho melhor do que andar com um abençoado é ser o abençoado. Abraão era o abençoado. E Ló era o abençoado porque andava com o abençoado. Então nós temos que tomar uma decisão na vida. Nós vamos ser abençoados pela bênção que desce da vida dos abençoados, ou nós vamos ser o abençoado? Independente de onde estivermos e como estivermos. É evidente que não nos isentaremos, sendo o abençoado, de andarmos com abençoados. Porque abençoados se atraem. Abençoados gostam de estar juntos. Abençoados não querem ficar separados. Abençoados não se largam. Abençoados preferem a companhia de abençoados. Mas é muito melhor ser o abençoado. Eu profetizo para você ser o abençoado em nome de Jesus Cristo.
Porque nós temos uma geração chegando, uma geração de crianças, de adolescentes, de jovens, de filhos na nossa casa, de pessoas novas na igreja, e elas vão ser o abençoado. Mas para elas serem o abençoado, elas primeiro precisam andar com abençoados. Então eu profetizo que você vai ser um abençoado para que pessoas andem com você e sejam o abençoado também. Mas quando foi escolher para onde ele deveria ir, Ló usou da sua característica principal, uma avaliação natural das coisas. O andar pela vista. Quando foi escolher uma ação na sua vida, e essa ação nesse momento da história é refletida por uma decisão de onde morar, ele foi pelo natural. Chegou um momento ali em Betel, quando os pastores dos rebanhos precisavam de um lugar amplo e aberto para colocar os seus rebanhos. E Ló, o abençoado, porque andava com o abençoado, ele viu que o seu rebanho crescia muito, sua bênção era muito grande. E a bênção de Abraão era maior ainda, e já não tinha mais espaço para eles ficarem juntos. Então eles tinham que se separar. Não por uma contenda entre eles, mas porque não havia espaço, não havia convivência para os seus empregados, não dava mais para estarem juntos. Eles tinham que ocupar espaços diferentes. E agora abençoados se afastam. Irmãos, quando o abençoado, por ser abençoado, se afasta do que é abençoado porque está junto com o abençoado porque é abençoado, continua abençoado, aonde ele for e onde ele estiver vai ser abençoado. Agora o que é abençoado porque está junto com o abençoado, quando se afasta do abençoado e vai para um outro lugar, ele começa a ter problemas. Porque a bênção dele era a bênção que descia da vida do abençoado que o abençoava. E agora ele começa a ter dificuldades, porque ele saiu de baixo ou de perto daquele que abençoava. E quando Ló, que durante o tempo que esteve com Abraão, foi o abençoado, porque estava com o abençoado, agora ele tem que ir para um outro lugar, ele mantém a característica que estava na vida dele, de avaliar pelo natural das coisas. E a Bíblia diz que Ló, capítulo 13, versículo 10, levantou os olhos e viu todo o vale do Jordão bem regado. Ele tinha que escolher onde morar. O que ele fez? Deixa eu fazer uma avaliação de onde é melhor. E começou a olhar as circunstâncias. Começou a olhar por vista natural para tomar uma decisão. E ele viu um lugar, uma planície verdejante, bem regada, que a agricultura florescia, e ele decidiu ir para lá. Note que o texto diz, então Ló levantou os olhos. Agora veja o comportamento diferente de Abraão. No versículo 14 do mesmo capítulo 13, diz assim, e o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele, levanta os olhos agora e olha desde o lugar onde estás. Você comparando o versículo 10 com o versículo 14, no versículo 10 você vê um homem que tem que tomar uma decisão, e o que ele faz? Ele passa a investigar, ele passa a avaliar. É o comportamento natural, é o que tem no dia a dia. Quando alguém tem que tomar uma decisão, ele começa a avaliar, ele começa a investigar para depois tomar a decisão. Ele levantou os olhos. Quando você vai no versículo 14, você vê que Abraão também levanta os olhos. Mas Abraão levanta os olhos mediante... Está bonito aqui. Está um chique. Então, Abraão levanta os olhos mediante a ordem do Senhor. Volto para cá, volto para cá. Abraão levanta os olhos mediante a ordem do Senhor. Enquanto Ló tem que tomar a decisão, imediatamente ele começa a avaliar. Abraão fica passivo na sua decisão. Abraão não faz nada na sua decisão. Nós sabemos que na história, quando chegou esse momento, Abraão até disse para Ló, você escolhe para onde você vai.
E você vai para um lugar e eu vou para o outro. E colocou na mão de Ló a capacidade de tomar uma decisão. E Ló então abriu a sua mente, os seus olhos, olhou, avaliou e disse, bom, eu fiz as contas e é melhor eu ir para essa direção. Abraão já levanta os olhos depois que Deus fala para ele, Abraão, oi Senhor, agora você também levanta os olhos. Olha onde você está, sim Senhor. Agora, olha em direção ao Oriente. Senhor, sim, tudo isso é teu e é para lá que você vai. Note a diferença de alguém que entrega-se totalmente a Deus e alguém que tem dificuldade de entregar a Deus porque vive por vista, porque vive pela avaliação das coisas e não mediante o que Deus fala. Nós vemos que Ló foi para Sodoma. E Sodoma era tido já naquela época como uma terra de homens maus. O versículo 13 do capítulo 13 diz, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ló, andando por vista, ele escolhe bons lugares, independente de se as pessoas são boas ou más. Ele escolhe um lugar bom com pessoas más. Ele não se importa com a influência, ele não se importa com o que vai acontecer com valores na vida dele, ele não se importa o que vai acontecer com o seu caráter, ele apenas está pensando, eu quero conforto, eu quero comodidade, eu quero riqueza, eu quero o que é bom para a minha vida material, e não importa o que está acontecendo dentro de mim, ou o que vai acontecer dentro de mim. Abraão não. Abraão, ele vai para um lugar bom também. A Bíblia diz, no capítulo 13, versículo 18, que Abraão mudou as suas tendas e foi habitar junto aos carvalhos de Manre. Manre era um cananita. E o nome Manre significa riqueza. Manre era um cananita rico. Por que ele era rico? Porque ele tinha uma grande agricultura de cereais. Ele plantava, comercializava muito cereal. Ele alimentava o povo da sua região com cereal. A sua terra era fértil. Abraão foi morar junto com ele. Mas até aí não tem nada de novidade. Mas tem alguma coisa mais dita aqui. Diz aqui que havia carvalhos na terra de Manre. Nós não estamos numa cidade do interior onde a agricultura prevalece. Estamos numa metrópole. Muita gente tem dificuldade de entender claramente o que eu vou dizer, mas o agricultor, o que ele precisa é de terra boa, terra útil, terra aproveitada. Ele tem 10 metros de terra e planta, ele vai ganhar. Ele tem 100 metros de terra e planta, nesses 100 metros, ele ganha muito mais. Ele tem 1000 metros, um alqueire de terra, se ele usar todo o alqueire para plantar, ele vai ganhar muito mais. E Manre era um homem que plantava cereais para viver disso e enriqueceu. Só que ele não usava tudo que ele poderia usar do potencial da sua terra. Ele plantou muitos carvalhos. Agora, o carvalho não produz nada de material e de riqueza. O carvalho é uma árvore grossa. O carvalho é uma árvore que ocupa muito espaço. Existe um lugar no mundo que eu não me lembro onde agora, que tem um carvalho que tem 1500 anos de existência. É uma árvore duradoura, mas que não produz muita coisa. A única coisa que o carvalho produz é sombra e frescor. A única coisa que o carvalho gera é mais ar fresco e é sombra para quem está debaixo dele. Eu fico imaginando que Manre era aquele homem, aquele agricultor próspero, que tinha uma grande propriedade, plantava cereal, mas ele dizia, não, eu vou perder um pouco. Em vez de plantar arroz, em vez de plantar cereal aqui, eu vou plantar um carvalho. Esse espaço da terra, 10, 20, 40 metros quadrados, não vai produzir nenhum bem material para mim, mas vai produzir frescor para os meus filhos e empregados.
vai produzir conforto para minha família e para aqueles que trabalham comigo. Vai produzir bem-estar que não é econômico, não é financeiro. Vai produzir um bem-estar que o dinheiro não compra. Eu vou deixar de plantar aqui para plantar carvalhos. E a terra dele estava com bastante carvalho. Ou seja, deixou de ganhar dinheiro para ganhar qualidade. Ele estava preocupado no bem-estar de pessoas. Vai olhando o caráter de Manre. Vai olhando o que era Manre por dentro. Não era aquele homem, aquele agricultor ganancioso, ávido por lucro. Quero ganhar mais. Eu faço qualquer coisa para ganhar mais. E não importa as pessoas. Não. Ele era uma pessoa que dizia, eu tenho que ganhar. Sim, é verdade. Mas eu tenho que cuidar das pessoas. Eu tenho que cuidar de valores. Eu tenho que cuidar de coisas importantes na minha vida. Então eu vou deixar de ganhar um pouco aqui para poder ganhar outra coisa que é imensurável o valor. Manre não era um capitalista. Pergunta para o seu irmão, você está virando um capitalista selvagem? É, porque o mundo está levando as pessoas a serem capitalistas selvagens. Eu continuo acreditando que tem o dia do Senhor. Eu continuo acreditando que tem a hora da família. O mundo não tem mais isso. O mundo não tem mais isso. As pessoas, elas estão negociando. Domingo, tem gente que está aqui agora pensando em R$10 que vai ganhar daqui 1 hora, em algum lugar. Tem gente pensando em coisas que tem que fazer para a sua vida capitalista selvagem, que só pensa em cereal e não pensa em carvalho. Fala para o seu irmão, você precisa pensar mais em carvalho, irmão. Você está pensando muito em trigo, está pensando muito em cereal. Precisa pôr carvalhos na sua vida. Manre era esse tipo de homem. Então quando Ló vai decidir para onde ele vai por vista. E a vista o leva a olhar lugares bons, mesmo que tenham pessoas más. Abraão, como não ousa levantar os olhos sem ser por uma ordem do Senhor, ele deixa a sua vida entregue a Deus. É Deus que dirige a sua vida, não são os seus olhos. Abraão não está simplesmente levantando os olhos e avaliando o que é melhor, segundo a ótica dele. Ele espera a direção de Deus, e Deus o dirige para ir morar nos carvalhos de Manre. E Abraão pega as 318 pessoas que estão junto com ele. Seus empregados e seus parentes, aqueles que vivem com ele, e ele não pensa apenas num lugar bom, ele pensa como Manre, eu vou levar a minha família, eu vou levar os meus empregados para viverem num lugar que tem sombra, um lugar que tem ar puro, um lugar que seja agradável. Ah, geração perdida, geração que está dando boas escolas para os seus filhos, mas não tem tempo para eles. Ah, geração de mulheres e maridos que só pensa na Sodoma da grama verdejante e esquece os carvalhos. Oh, geração que sofre, cegada, entendimento entenebrecido por Satanás, que é o destruidor, que é aquele que não se importa com carvalhos, que é aquele que só pensa no cereal, ele só pensa nisso. Oh, geração enganada, maleficamente sendo destruídas pelo diabo e não percebem. Foi lá nos carvalhos de Manre, se você acompanhar no capítulo 13 em diante, que você vai ver que Abraão teve uma grande vitória numa batalha. Ele entrou numa guerra, no capítulo 14, muito forte, muito difícil de ser vencida, com um exército muito maior, mas ele se tornou vitorioso, porque ele estava na sombra do carvalho de Manre. Porque ele estava não sendo dirigido por vista, mas sendo dirigido por fé. Nós começamos a aprender aqui que quando alguém não anda pelos seus olhos,
Não anda pela avaliação natural das coisas, mas anda debaixo da direção que Deus dá para a vida da pessoa que se entrega totalmente a Ele. Essa pessoa se torna um vencedor nas batalhas. Ele não está isento de lutas. Ele não está isento de adversidades, de dificuldades, de inimigos, de invejas, de ataques. Não, pelo contrário, até ele sofre muito desses ataques. Mas ele se faz um vencedor nas batalhas. Também é ali em Manre que ele se encontra com o sumo sacerdote Melquisedeque. Ele se encontra em Manre com o sacerdote Melquisedeque e entrega o dízimo de tudo para Melquisedeque. Ele reconhece: a minha vida não me pertence, o que eu tenho não é meu. Eu quero honrar o Senhor entregando ao sacerdote o dízimo de tudo que eu recebo. Eu dou ao sacerdote. É ali que ele aprende a não estar apegado a valores materiais. É ali que ele aprende que ele pode ser rico, porque Deus fez dele um homem rico. Ele pode ter o cereal lá de Manre para comer, mas ele precisa alimentar a sombra do carvalho. Ele precisa do ar fresco do carvalho. É ali que ele entende que há valores que são maiores do que valores. Há valores mais importantes do que valores. É ali que ele aprende, quando ele se encontra com Melquisedeque e transforma a sua atitude numa atitude de alguém que não está preso aos valores dessa vida. Também é ali, em Manre, que Deus vem e faz a promessa dele receber um filho na velhice. Coisas extraordinárias e sobrenaturais acontecem com aqueles que são dirigidos pelo Senhor, porque entregaram totalmente a sua vida ao Senhor e não andam mais por vista. É ali que Deus fala: você terá um filho na velhice. Mesmo a sua mulher sendo estéril, mesmo você e sua mulher sendo idosos, vocês terão filho na velhice, porque vai acontecer coisa sobrenatural. Acredite, quem vai para Manre vai receber coisas sobrenaturais. Milagres vão acontecer. Vá lá para Manre, fique em Manre, debaixo da sombra, e Deus vai cuidar de você de uma maneira sobrenatural, fazendo promessas que vão se cumprir na vida. Mas essa geração sofredora de gente que somente olha pela vista conforme Ló, vive apenas ouvindo promessas, vai numa igreja e na outra e só ouve promessas, faz campanha para ver promessas se cumprirem, nada acontece na vida deles, porque não é assim o dispositivo de Deus para acionar o milagre. O dispositivo para acionar o milagre é da entrega total de vida ao Senhor, que vai redundar em comportamentos dirigidos pelo que o Senhor fala e não pelo que a vista indica. E aí muita gente fica frustrada. Muita gente nas nossas igrejas evangélicas em geral, tem muita gente frustrada por aí. Tem muita gente abatida por aí. Tem muita gente desanimada. Porque promessa é boa quando se cumpre. Promessa sem cumprimento é frustração, é decepção. Lá em Manre, o que Deus promete acontece. Vá para Manre, amém, irmão? Mete a sua mão aí em cima do irmão e diz assim: vai para Manre, irmão. Manre é o teu lugar. Manre é o teu lugar. A sombra do carvalho te espera. É lá em Manre que Deus se apresenta a Abraão e fala sobre circuncisão, que é o símbolo da aliança. É lá em Manre que Deus fala sobre ser comprometido com uma aliança que não pode ser corrompida. Uma aliança que dura para sempre. É lá em Manre que Deus fala: nós não estamos apenas num acordo, nós estamos numa aliança. Nós estamos unidos, eu, Deus e você, Abraão. Nós estamos juntos sempre. É a aliança. É ali em Manre que acontece tudo isso. Agora Ló, não. Ló foi para Sodoma. E ele expressa o que acontece com quem anda por vista. O andar por vista de Ló fazia com que ele pensasse que os fins justificavam os meios. Eu tenho algo importante e nobre para fazer, não interessa como eu faço. Eu tenho algo valioso, necessário, eu faço pelo caminho que eu achar mais fácil. Da forma que vier na minha cabeça. É assim que Ló se comporta, é assim que age quem anda por vista. Eu faço da minha maneira para chegar lá. Ele pensa que os fins justificam os meios.
Fique pensando, você que se mata para ganhar dinheiro, está destruindo valores, abandonando família, largando a fé, a igreja, o evangelho, princípios. Ah, porque eu tenho que cuidar da minha casa. Está agindo como um Ló, achando que esse objetivo nobre de cuidar da casa e da família pode ser alcançado de qualquer jeito. Fazendo o que dá na cabeça, ou o que sente, ou o que quer, ou o que é indicado a fazer, e não observa princípios e valores. Ló exemplifica isso. Nós vemos nesse trecho da história, e parte do trecho eu li, que Ló está lá na sua casa, e de repente os homens, e a Bíblia diz que iam moços e velhos, velhos safados, e eles iam lá para a casa de Ló, porque Ló recebeu a visita de 2 anjos transfigurados em homens. Anjos jovens, homens jovens, anjo não tem idade, mas homens jovens. E aqueles 2 anjos transfigurados em homens jovens foram se hospedar na casa de Ló. E alguém na cidade, algum homem tarado lá na cidade, e a favor do homossexualismo, aquele deputado, ele não sei o quê, ele viu lá na cidade que chegou carne nova no pedaço. E os homens se ajuntaram, novos e velhos, e foram para a casa de Ló e falaram para Ló: manda para fora esses 2 que nós queremos abusar deles sexualmente. Nós queremos ter um caso aqui homoafetivo. Que bonito, né? É sem vergonhice mesmo, é perversão mesmo. Nós queremos ter um caso com eles. Manda esses homens para fora. Ora, na cultura era terrível, até hoje é assim, mas naquela época, alguém hospedado na minha casa vai ser desonrado. Alguém que é meu convidado vai ser desonrado. Isso é uma vergonha que eu não posso carregar na minha vida. Eu tenho que cuidar de quem eu recebo. Quem entrou na minha casa está sob a minha proteção. É verdade? E Ló pensa tudo isso, e aí ele diz: eu tenho que poupar esses homens. Aí ele fala: olha, faz o seguinte, eu tenho 2 filhas virgens. Eu dou elas para vocês. Vocês fazem delas o que vocês quiserem. A que ponto que chega alguém que anda por vista? Tem objetivos nobres na vida, mas o andar é pautado pela visão, pela avaliação natural das coisas. As atitudes são tomadas, as decisões são tomadas pela avaliação natural das coisas. E acredita então que os fins justificam os meios. Eu faço o que eu quiser, desde que o meu objetivo final seja bom. Eu não tenho valores morais, eu não tenho princípios, eu não tenho caráter, ou eu não tenho nada que me prenda na palavra, enquanto eu estou fazendo, desde que o que eu vou fazer seja bom. É isso que pensa, é assim que ele se comporta. Eu fico imaginando aquelas moças sabendo da história, sabendo que o pai está oferecendo elas para servirem sexualmente a homens tarados, que eram capazes de matá-las para terem prazer. Eu fico imaginando a cabeça daquelas moças, jovens, adolescentes, vivenciando essas coisas. Na verdade, Ló era um crente, mas não se preocupava com pessoas. Porque quem não se ocupa com as próprias filhas em amor, para cuidar, para preservar, não se ocupa com ninguém. Ele não se ocupava com pessoas, ele não se preocupava com pessoas. O negócio dele eram só coisas. Ele só estava interessado em lugar bom, em grama verdejante, em lugar atraente, em aquilo que os olhos indicavam. Mas pessoas mesmo, ele não estava se interessando. Talvez no começo, porque é assim. Quando a gente faz o mal para alguém, no começo a gente fica todo constrangido. Eu estou fazendo aquilo, mas aquilo faz tão mal para aquela pessoa que eu amo, minha mulher, meu marido, meu filho, meu pai. Faz tão mal. Aí faz a segunda vez, faz tão mal. Faz a terceira vez, faz mal. Faz a quarta vez, faz mais ou menos mal. Faz a quinta vez, mas tem que ser assim, fazer o quê? Faz a sexta vez, não faz tão mal assim. Faz a sétima vez, tem que ser assim. Tem que ser assim. Ele está fazendo mal. Ló é esse tipo de homem. Nós vemos que aquelas moças aprenderam a lição. Elas aprenderam com seus pais. Seus filhos estão aprendendo com você. Eles vão crescer aprendendo com você. Eles vão aprender exatamente o que você está fazendo. E as filhas aprenderam com os pais.
Lá na frente da história, já aconteceu muita coisa, eu não vou nos pormenores, mas lá na frente da história, Ló decide morar numa cidade pequenininha chamada Zoar, mas lá em Zoar, ele tem que sair de lá e ele vai morar numa montanha, numa caverna, e quando ele vai morar na caverna, não tem ninguém lá, só está Ló e as suas 2 filhas lá. E as 2 filhas pensam o seguinte: não tem homem aqui nesse lugar. Nosso pai não vai ter descendência. Nosso pai precisa de descendência. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um porre nele. A gente enche ele de vinho, aí eu me deito com ele. E aí eu vou engravidar do meu pai para poder dar uma descendência para ele. E no dia seguinte você faz isso. A gente embriaga o nosso pai e você deita com ele, aí você vai engravidar do seu pai para dar uma descendência. Ora, dar uma descendência para o pai numa cultura que o nome tinha que ser preservado na terra para a família ter algum valor. Ora, é algo muito nobre, esse fim é nobre, é muito bacana, mas novamente os meios não são considerados. Os meios são justificados na mente. E as filhas aprenderam a justificar os meios. E elas engravidaram do pai. Elas fizeram isso e engravidaram do pai. E a Bíblia conta que nasceram 2 crianças. Um chamado Moabe e o outro chamado Ben-Ami. Moabe gerou a nação dos Moabitas. E Ben-Ami gerou a nação dos Amonitas. Se você ler a história da Bíblia do Antigo Testamento de uma maneira sistemática, você vai perceber que 2 nações dos maiores inimigos do povo de Deus foram os Moabitas e os Amonitas, que se transformaram verdadeiras pedras no caminho do povo de Deus, que se opuseram ao povo de Deus. Agora o povo de Deus nasceu de Abraão, nasceu de Ló, nasceu da bênção que estava em Abraão e caiu sobre Ló. Mas esse que não soube lidar com a bênção, porque ele não foi o abençoado, ele foi alguém que abençoado porque andava com o abençoado, mas ele andava por vista. Então, como ele foi se afastando do abençoado, de repente a vida dele começou a degringolar, de repente ele está morando onde não devia, de repente só tem gente ruim perto dele, de repente as próprias filhas estão engravidando dele, de repente ele está gerando os inimigos do seu próprio povo. Porque anda por vista. Porque faz a avaliação natural das coisas. Voltando na história, aquela situação lá em Sodoma, os anjos dentro da casa. É evidente que Deus interveio na situação, não permitiu que Ló desse as suas filhas. Aqueles homens foram cegados. Ficaram confusos. Aí os anjos vão para Ló e falam: Ló, pega a tua casa, a tua família, sai daqui, porque eu vou destruir a cidade. Deus já tinha me mandado aqui para destruir Sodoma e Gomorra. Esse mundo está sendo reservado para destruição. E será destruído. E aqueles que amam esse mundo e vivem no sistema desse mundo serão destruídos com esse mundo. Esse mundo está caminhando assim. Sodoma e Gomorra já tinha uma sentença, vai ser destruída. E aqueles anjos falaram para Ló: saiam, todos vocês, da cidade. O que aconteceu? O andar por vista de Ló o levava a relutar em obedecer, quando a obediência resultaria em benefício para si mesmo e para a sua família. Os anjos estavam falando para fazer uma coisa que seria bom para ele. Mas a Bíblia diz, no capítulo 19 de Gênesis, versículo 16, que Ló se demorava para sair. É lógico que ele devia estar sofrendo pressões. Talvez a ideia de ir embora não agradou a sua mulher. Talvez ele chegou em casa e disse para a mulher: mulher, faz as malas, pega o que tem, que a gente vai embora hoje daqui. O anjo falou para mim que a gente vai embora hoje daqui. E a mulher falou: e o nosso gatinho, o que faz com ele? E a nossa vida que está construída aqui? Eu gosto tanto desse lugar. Eu tenho tanto prazer aqui. As suas filhas, ele chegou nos genros e falou para os genros, que eram noivos na verdade, que iam casar com as suas filhas, e falou para eles: vamos embora hoje, porque Deus através do anjo mandou nós irmos embora, porque a cidade vai ser destruída. E os seus genros disseram: ele está brincando, não é possível, e não acompanharam. E aquelas moças, como que elas reagiram? Será que elas falaram assim: legal pai, vamos embora, deixa esses noivos aí que eles não prestam mesmo?
Ou elas falaram assim, pai, eu vou embora e deixar meu noivo? De jeito nenhum, pai. Não posso, está tão difícil de achar homem hoje em dia. É um partidão, meu noivo. Eu não vou embora. Tem que esperar, vamos tentar convencer eles, vamos mostrar para eles. E isso foi fazendo com que Ló fosse, estou especulando, Ló fosse relutando. Mas o fato é que ele se demorava. O fato é que Deus falava, faz isso, e ele não fazia. O fato é que Deus falava, agora, age assim. E ele fala, não, mas eu tenho outra coisa, não dá agora, talvez amanhã, depois, espera um pouquinho, eu vou fazer. Mas não é desse jeito. Tem gente que está falando que vai consertar a vida há um mês, há um ano, há 10 anos. Tem gente que está falando que vai começar a ser dizimista o ano que vem. Tem gente que está começando que vai deixar, está começando a falar que vai viver em santidade semana que vem. Está demorando. Deus está falando, mas está demorando. Por quê? Comportamento de Ló. Olhando por vista e avaliando a situação por vista, e não tem fé no que Deus fala, para se entregar totalmente a Deus. Não se entrega, não se oferece totalmente a Deus. Preciso terminar. Vale ou montanha? Eu vou resumir esse trecho. Por vários momentos, pelo menos 2 vezes, esses textos do capítulo 13 a 19, mostra que Deus fala para Ló se refugiar nas montanhas. E Ló diz, não, eu quero o vale. O primeiro vale que ele fala é o vale do Jordão, onde estava Sodoma e Gomorra. Onde aconteceu tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Ele fala, eu vou para lá, eu quero ir para lá. Por vista ele vai para lá. Quando ele sai de lá, porque os anjos falam, sai porque eu vou destruir Sodoma e Gomorra, os anjos falam, sobe para a montanha. Ele fala, não, eu não vou para a montanha. Eu não gosto da montanha, eu não quero ir para a montanha. Tem uma cidade pequenininha chamada Zoar, que é do lado ali, ó. Tá Sodoma, Gomorra e Zoar. Depois tem as montanhas. Eu não quero ir nas montanhas, deixa eu ficar em Zoar. Tá bom, fique em Zoar. Mas a Bíblia diz que depois Deus falou para ele se sentiu com medo de ficar em Zoar, e ele acabou indo para a montanha, onde aconteceu o fato com as filhas que eu acabei de narrar para vocês. Agora, o que tem a ver tudo isso? Enquanto Deus está falando, vai para a montanha, o que ele está escolhendo? Vale, e está escolhendo cidade pequena. Deus não tem vale para a tua vida. A gente passa por muitos vales, irmãos, porque a gente escolheu passar pelos vales. A gente acostumou dizer que Deus nos leva no vale para lá aprendermos. E é verdade que no vale a gente aprende, e às vezes Deus leva alguns de nós, em alguns momentos, para o vale, para lá a gente aprender. Mas a maioria dos vales da nossa vida é o nosso zoião. Fala para o seu irmão, é teu zoião que te leva lá para aqueles vales. Fica olhando para o vale, gostando do vale, o vale é bacana. Eu quero ir para o vale. E faz até oração, Deus, deixa eu ir para o vale. Deus fala, tá tudo bem, se quer ir para o vale, vai, vou fazer o quê? E tem muito vale na nossa vida, que não é porque Deus levou a gente para lá. Porque a gente escolheu o vale. Ló é esse tipo de pessoa que escolhe o vale. Outra coisa, ele escolhe cidade pequena. Deus não tem coisa pequena para a tua vida. Quem que pode acreditar aqui que Deus tem coisa grande para a tua vida? Deus não tem coisa pequena. Quando Deus falou comigo, eu tinha 16 anos de idade, que eu ia ser pastor, eu até pensava que Deus tinha coisa pequena. Mas eu aprendi que não, que Deus tem coisa grande. Eu pensava que eu e a Leonor íamos morar lá no interior, onde estávamos pastoreando, com uma igreja pequena, o resto da nossa vida. E cuidar daquela igreja. Mas Deus tinha coisa grande. Eu não sei se Deus vai fazer coisa grande onde você está, ou se Deus vai te levar para coisa grande. Mas eu tenho certeza que Deus tem coisa grande para a tua vida. Agora depende de você. Se a tua mentalidade é zoar, fala para o seu irmão, tua mentalidade está zoada. Porque tem gente que a mentalidade é zoar. Deus está falando, vai para a montanha. O cara, não, eu quero ficar num lugar pequenininho, em Zoar. Eu quero ficar ali em Zoar. Vai para a montanha. Não, é Zoar. Por fim, os planos malignos têm facilidade de se cumprirem na vida de quem anda por vista. Vocês notaram que no decorrer dessa história, eu estou narrando para vocês, contando depois, eu tenho certeza, vocês vão ler esse texto, não é possível que não leiam, para se inteirar melhor, para se edificar.
Mas vocês estão percebendo que de repente as filhas dele, moças, talvez 20 anos, 18 anos, 19 anos, fazem um plano e ele cai de bobinho no plano? As filhas, vamos embebedar ele, vamos dar vinho para ele até ele cair, e o bobão cai. Oh, desculpa de chamar de bobão. Era um crente, é um irmão nosso, mas tem crente bobão mesmo. É crente, é irmão, mas é bobão mesmo. E o bobão cai. As filhas fazem um plano, ele fica lá uma presa fácil. Ele não tem reação, ele não tem ação. Olha, eu tenho 3 filhas. Se minha filha falasse para eu encher a cara, eu metia a mão na orelha dela. Elas sabem disso. Se elas viessem para mim, pai, toma um porre, vem cá. Toma... Ah, que é isso? Eu não tomava e não deixava nem elas tomar. Agora, esse tipo de pessoa que anda por vista, é muito fácil o diabo fazer planos e concretizar planos na vida dessa pessoa. Ele cai fácil. Quando ele percebe, ele já está lá. Ele já é pai do neto. Ah, mas pode. Vê que situação gerada. Vê que vida confundida que ficou. Vê como as coisas ficaram desnorteadas, embaraçadas. Eu vou lá para Êxodo 29, e eu vejo lá em Êxodo 29 que Israel deveria entregar holocaustos diários ao Senhor. Tinha que fazer sacrifícios diários ao Senhor. Holocausto significa aquele que sobe, ou o que sobe, aquilo que sobe. Holocausto é isso, que sobe. A palavra significa isso. O sacrifício de um carneiro, que depois era assado, servia de alimentação para aquele dia e só para aquele dia. Não podia comer no dia seguinte. Eles tinham que matar um carneiro em holocausto, para subir aquele cheiro, aquela fumaça ao Senhor, e eles deveriam se alimentar daquilo. Era a provisão para a vida deles. Diz lá no texto também, que eles tinham que matar 2 cordeiros. 2 cordeiros eram mortos, e o sangue derramado daqueles cordeiros representava o perdão dos seus pecados. Todos os dias eles matavam um carneiro para comer e matavam 2 cordeiros para representar o perdão que eles já tinham tido dos seus pecados em Deus. O que significa isso? Significa que diariamente Israel deveria declarar sua confiança na provisão para o sustento deles e também no perdão dos seus pecados para a santificação. Todos os dias eles tinham que acreditar, Deus está cuidando da minha vida. Deus está sustentando a minha vida. Eu vou comer daquilo que eu ofereci para o Senhor e o Senhor vai cuidar da minha vida. Todos os dias eles tinham que dizer, eu estou perdoado dos meus pecados. O sangue que foi derramado já me limpou das minhas culpas. Não existe condenação para a minha vida. Eles tinham que lembrar-se todos os dias. Eu trago isso para vocês, porque viver como alguém que entregou tudo a Deus é diariamente oferecer holocausto ao Senhor. Aquele que entregou tudo a Deus, ele acorda todos os dias sabendo, Deus tem a provisão para a minha vida. Ele acorda todos os dias sabendo, não há pecado ou culpa maior do que o amor de Deus sobre a minha vida. Ele acorda todos os dias declarando, Deus vai cuidar de mim, e o diabo não me toca. Ele acorda todos os dias dizendo, eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus, e não tem culpa nem acusação contra a minha vida. Todos os dias ele sabe, ainda que as vistas não indicam uma planície, apenas um carvalho. Ainda que a vista mostre o deserto e o oriente, que era onde estava o carvalho. Porque o carvalho de Manre estava no deserto. O carvalho de Manre estava na Palestina, que era o lugar onde Deus tinha prometido para dar para Abraão. Era ali, o carvalho estava lá, mas o que ele via era só o carvalho. Mas todos os dias quem se entrega a Deus sabe que mesmo que haja só carvalho, não faltará cereal, não faltará o trigo, não faltará a comida, não faltará o necessário. Vamos ficar em pé para orarmos ao Senhor. Ah, Deus, bendito seja o teu nome. Luciano, depois você puxa minha orelha. Eu falei que eu ia pregar 40 minutos, preguei 50. Eu quero me disciplinar, eu quero falar menos tempo e mais consistência. Eu chego lá, mas eu creio que a tua vida foi abençoada. Eu creio que a tua vida foi tocada, amém? Aleluia. Vamos para Manre, gente. Vamos para o carvalho. Perde um pouquinho de terra. Perde um pouquinho de terra produtiva. Perde um pouquinho. Coloca no teu coração a disposição de perder um pouquinho.
Coloca no teu coração a disposição, talvez de perder até muito. Mas apenas para ficar de cabeça baixa e só levantar os olhos quando o Senhor falar, agora levanta os olhos e olha para onde eu vou te mostrar. Esse é o comportamento de quem entrega tudo a Deus. Não é aquele que já vai levantando os olhos de forma ativa e altiva até, e dizendo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, isso é o melhor, eu tenho... Não, isso é Ló. Na verdade, a gente tem uma grande decisão para tomar na nossa vida todos os dias. Se a gente vai ser o abençoado que abençoa, ou o abençoado que foi abençoado. Abraão era o abençoado, que a vida dele abençoava. Ló era o abençoado, que foi abençoado por Abraão. Mas se você tomou a decisão de ser o abençoado que foi abençoado, e se um dia você estiver longe do abençoador? O que acontece com a sua vida? Enquanto Ló estava andando com Abraão, estava dando tudo certo, ele estava enriquecendo. Ele estava prosperando, mas de repente ele vai morar num lugar errado, as filhas fazem coisa errada, ele faz coisa errada, ele tem comportamentos errados, decisões erradas. Não, ele continuou sendo justo. Eu não estou falando do perverso, eu não estou falando do perdido, eu não estou falando do ateu, do incrédulo, eu estou falando de um crente, Ló. Um homem justo, talvez até mais justo do que a gente. Um homem íntegro, mas que decidiu andar por vista. Porque não entregava tudo ao Senhor. Não se dava por completo ao Senhor. Não, mas não vai ser assim com a nossa vida, bem, irmãos, não vai ser assim. Não vai ser assim. Seja entusiasmado para ser alguém que é o abençoado. Levante as suas mãos aos céus e diga, eu sou o abençoado. Aleluia, Deus me fez o abençoado. Aleluia, aleluia. Nós vamos continuar andando com abençoados também, porque nós gostamos de abençoados, nós queremos estar junto com abençoados, mas a bênção que vem do Senhor para a nossa vida vem direto do seu trono de graça, de bondade, de misericórdia. Aleluia, você vai viver essa semana como o abençoado, você vai andar como o abençoado. Você vai se posicionar como o abençoado que toma as decisões mediante o falar de Deus. O abençoado que age não pelo que sente, pelo que vê, pelo que as circunstâncias indicam, mas sim pelo que Deus fala para a sua vida. Esse é o abençoado. Você é o abençoado, levanta a sua mão, receba isso na sua vida. Você é o abençoado. Escuta o que eu vou te dizer, o abençoado, o diabo não traz condenação para a vida dele. O abençoado não é acusado e encurralado por Satanás, porque todos os dias ele está subindo ao Senhor e declarando sangue, me purifica de todo o pecado. O abençoado não vive preocupado, o abençoado não está tenso com o dia de amanhã, o abençoado não está ansioso pelo que vai ter, pelo que vai possuir, não. O abençoado sabe que o Senhor está cuidando da sua vida, porque todos os dias sobe aquele cheiro da sua confiança em Deus, e ele come do fruto que Deus dá para a vida dele. É o abençoado que confia na provisão de Deus. Vamos orar ao Senhor, levante a sua voz comigo em oração, vamos declarar que somos o abençoado, vamos pedir que Deus nos ajude a caminhar como o abençoado. Ó Deus e Pai, aleluia, na autoridade de Jesus, aleluia, levantamos a nossa voz em oração, aleluia, em súplica diante do teu trono, do teu altar e da tua majestade, porque tu és bendito, soberano e poderoso, e nós não somos daqueles que olham para trás, daqueles que olham para frente, daqueles que olham para os lados, mediante a avaliação humana. Oh Pai, nossos olhos estão baixos, aguardando a tua ordem, aguardando a tua direção, para então dirigirmos nossos passos, nossas ações, nossos comportamentos. Nós somos, Pai, o abençoado, porque o Senhor nos abençoou. Aleluia, aleluia. Levante as suas mãos, grite glória a Deus. Aleluia, diga glória a Deus, diga aleluia, diga louvado seja o Senhor. Aleluia, você é o abençoado. Aleluia, o abençoado está nos carvalhos de Manre. Aleluia, o abençoado não está em Sodoma e Gomorra. O abençoado vai onde Deus indica, faz o que Deus fala. O ricalabai, a glória a Deus, aleluia, aleluia. Pai,
Essa é minha oração sobre esse povo que eu amo. Sobre essas pessoas que são alvos dos meus gemidos e choros nas madrugadas. Essa é minha oração que me leva a viver em temor e tremor diante de Ti. E às vezes até os meus olhos ficam abatidos, o meu coração fica apertado, o meu semblante fica triste, desconfigurado. Não porque alguma coisa ruim está me acontecendo, mas é pelo meu anseio de ver esse povo abençoado, Senhor. De ver essas pessoas que vêm aqui na casa do Senhor serem pessoas que tenham o cuidado diário do Senhor na vida deles e que se entreguem totalmente a Ti. E eu lhe peço agora, Senhor, receba cada um de nós diante de Ti, para vivermos inteiramente na Tua presença e sermos o abençoado, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos aplaudir a Deus com entusiasmo e alegria pela Sua palavra. Aleluia, 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 obrigado, Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos sair, irmãos. Vamos sair daqui entusiasmados, irmãos. Sair daqui encorajados. Vamos tirar o espírito da apatia, do encantamento, da acomodação, da indiferença. E vamos dizer, eu vou lutar em nome do Senhor e vou vencer. Porque ali no Carvalho de Manre eu aprendo a vencer, eu aprendo a guerrear, eu aprendo a me entregar. Tem uma semana assim, tem uma vida assim. Tem uma vida de ousadia, de coragem. Você é o abençoado. Deus te abençoe, te guarde, sustente. Cuide da tua vida em nome de Jesus. Toca no teu irmão aí, chama ele de abençoado, porque ele é. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Recebeu o pastor Luciano aplaudindo ao Senhor com bastante alegria.